Senhores deputados, vamos dar continuidade à nossa reunião com a audiência à Federação Nacional de Júnior Empresas. Temos presentes o Presidente Francisco Gaspar, Vice-Presidente Ricardo Rodrigues, International Manager Lourenço Costa e André Grilo Tesoureiro. Portanto, os senhores terão uns 10 minutos iniciais para fazer a vossa apresentação. Esses 10 minutos podem ser divididos entre vós. Após isso, cada um dos partidos, dos grupos parlamentares presentes, terá 5 minutos para uma intervenção e, no final, voltarão a ter 10 minutos para concluir a vossa audiência. E assim sendo, eu passo-vos a palavra. Quem é que... Sim, senhor. Faz favor. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão. Caros deputados, é um prazer estarmos aqui presentes para apresentar a GE Portugal e o Movimento Júnior. Basicamente, uma Júnior Empresa é uma associação sem fins lucrativos, gerida exclusivamente por estudantes do ensino superior, que, como Júnior Empresários, planeiam e executam projetos para clientes reais. Este conceito nasceu em 1967, em França, e chegou a Portugal nos anos 90, sendo a primeira Júnior Empresa portuguesa fundada no técnico, a Genitec. Ao longo dos últimos 34 anos, o movimento tem crescido, contando atualmente com 25 Júnior Empresas, mais de 1.250 Júnior Empresários e um volume de faturação anual que supera o €500 mil. As Júnior Empresas são a maior ponte entre a academia e o mundo empresarial, permitindo a aplicação prática das competências e dos conhecimentos adquiridos nas instituições de ensino superior. Através das Júnior Empresas, os estudantes tornam-se jovens mais capacitados e no futuro mercado de trabalho são profissionais mais preparados e prontos para impactar diretamente a economia portuguesa. Além disso, enquanto estudantes de ensino superior, têm a oportunidade de contactar diretamente com processos de recrutamento e de negócios semelhantes ao do mundo empresarial e estabelecer ligações com a diversidade de empresas do tecido empresarial português. Atualmente estamos presentes em 3 instituições de ensino superior, entre universidades e politécnicos, e este movimento tem crescido em média 10% ao ano. Através do nosso programa de expansão, estamos a chegar a todas as regiões do país, tendo já contacto para as regiões autónomas. Senhoras e senhores deputados, o papel da GE Portugal começou em 2012, com a necessidade de unir todas as Júnior Empresas e promover sinergias, garantir a qualidade e o crescimento estratégico. Nesse contexto, é essencial a vossa ajuda para nos enquadrarmos legalmente e conseguirmos competir com países como Itália ou França, onde existem mais de 200 Júnior Empresas, com um volume de faturação superior a €16 milhões por ano. Estamos entre os melhores da Europa, conquistando diversos prémios a nível europeu e apresentando macroindicadores mais envolvidos do que países como a Alemanha, Noruega, Suécia e Reino Unido. Assim, pretendemos continuar este caminho de sucesso e garantir a todas as Júnior Empresas os recursos necessários para promover a capacitação e o empreendedorismo entre os estudantes do nosso país. E contamos com a colaboração da Assembleia da República para contribuir para o desenvolvimento do enquadramento legal ao funcionamento das Júnior Empresas. Restava-me, se calhar, falar um pouco das medidas que achamos pertinentes, enquadradas talvez em 3 eixos. As Júnior Empresas acabam por impactar 3 eixos da sociedade portuguesa: a economia, a educação e o ensino superior. Ou seja, o ensino superior e os estudantes. A economia, porque são a forma mais direta de ligação entre o tecido empresarial e a academia. Por vezes, certos júnior empresários estão envolvidos em projetos com grandes multinacionais, por vezes estão envolvidos em projetos de grande agilidade com startups e empresas a serem fundadas, e por outras vezes apoiam pequenas, médias empresas e também microempresas que, dada a sua incapacidade de recursos humanos, são incapazes de proceder a projetos de inovação e de estratégia. No longo prazo, será interessante pensarmos em incentivos fiscais, benefícios fiscais, programas de capacitação para explorar diferentes projetos que não são possíveis de apreender nas instituições de ensino superior, para que as Júnior Empresas continuem a contribuir cada vez mais para o desenvolvimento da economia portuguesa. Ao ensino superior, porque complementam o ensino teórico,
envolvendo os professores, os alumnis, as direções das faculdades, em projetos, trazem parceiros às universidades e envolvem recrutamentos de elevada qualidade. No médio prazo, será importante trabalharmos em conjunto sobre uma estratégia de expansão. Queremos chegar a mais universidades, a mais institutos politécnicos e a mais áreas de atuação. Mas sendo as Junior Empresas, e no caso Junior Iniciativas, o primeiro estágio das Junior Empresas, surgem de uma forma orgânica. É necessário, então, programas de sensibilização e de conhecimento, difusão do conceito em diferentes instituições de ensino superior. E aos estudantes, porque numa primeira fase, as Junior Empresas, em processo de recrutamento, dão-lhes a oportunidade de experienciar processos de recrutamento muito semelhantes ao que vão encontrar no futuro. São importantes nesse sentido, mesmo aos estudantes que acabam por não ingressar, aos que ingressam porque estão envolvidos em projetos em equipa, a ter reuniões com clientes e a ter uma carga horária exigente. E depois no futuro também são importantes para conseguirem perceber quais é que são a área de atuação deles, e mesmo a área de estudos que querem continuar. Por exemplo, a partir de uma junior empresa conhecemos diferentes departamentos, diferentes áreas de atuação, geralmente são várias da área da consultoria, e acabam por encarar diferentes projetos para empresas de diferentes setores e também conhecer os diferentes departamentos. Assim, as junior empresas são uma oportunidade para eles conhecerem realmente o que gostam para o futuro, para o seu futuro. Mas para isso, e se calhar no curto prazo, e o que nos leva a esta ação legislativa, é necessário começar o enquadramento legal do conceito de junior empresas. Atualmente somos consideradas organizações juvenis, e se queremos isto e talvez muito mais, contribuir mais para a educação e para a economia, surge o desafio de um conceito específico para junior empresas. Além disso, para a valorização dos estudantes que presenciam e que lidam diariamente, surge também o desafio de um estatuto do ensino superior. Ou seja, temos vários estudantes que beneficiam do estatuto de dirigente associativo, trabalhador-estudante, e entre outros, e acaba por o estatuto de junior empresário ou seja, a carga de um junior empresário ser muito semelhante. Podemos entrar em diálogo, ou seja, o atual estatuto de dirigente associativo concede apenas cinco estatutos para a direção e acabam por ficar vários membros que executam os projetos, que têm as reuniões com os clientes, que elaboram diariamente todo o projeto e acabam por ficar de fora e têm uma carga muito semelhante ao trabalho do estudante. O desafio final é esse, ou seja, um estatuto que possa ser para os membros efetivos, não para, por exemplo, para os trainees, mas que acabe por beneficiar um pouco esta experiência. Penso que fomos breves, mas é este o nosso tempo, estamos por terminado. Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Vou passar agora a palavra aos diversos grupos parlamentares, começando pelo PSD. Senhora Deputada Eva Brás Pinho, por favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, cumprimentar as Junior Empresas, agradecer-vos por estarem aqui a partilhar o vosso projeto connosco e aquilo que fazem. Eu estive a ler os documentos que vocês nos enviaram e foi com muito gosto que vi o trabalho que vocês desenvolvem, as várias empresas com quem trabalham. Percebi também que parte dos vossos projetos tem algum pendor social, portanto, que trabalham com associações e PSS, empresas também neste sentido, o que me deixa
muito feliz. Percebi que são 25 júniores empresas, 244 projetos em 2023, mais de 1.250 júnior empresários. Portanto, de facto, vocês fazem aqui um trabalho assinalável no contexto das associações de ensino superior, mas queria também dizer-vos que o programa de governo está alinhado precisamente com aquilo que vocês fazem, este espírito empreendedor, de estimular nos estudantes do ensino superior um contacto mais próximo com o mercado de trabalho, é uma preocupação do governo. O programa de governo prevê precisamente a dinamização desta cultura de empreendedorismo a partir da academia e das instituições de investigação e, portanto, esta é uma realidade que nós vemos com muitos bons olhos e que queremos encorajar e acreditamos que esta é uma das principais formas de garantir não só que os nossos estudantes têm o seu espírito empreendedor desenvolvido, mas também que lhes permite criar projetos em Portugal e essa pode ser também uma forma deles ficarem em Portugal, porque aqui criam os seus projetos. Mas eu, de todo modo, vi também as vossas propostas e fiquei com algumas dúvidas que queria também perceber da vossa parte, para que nós possamos refletir em conjunto também e perceber de que forma vos podemos ajudar. Por um lado, a perceber o que é que são as auditorias que vocês se referem. Portanto, eu percebi que a Júnior Empresas Portugal faz depois auditorias nacionais às Júnior Empresas nas várias instituições de ensino superior e gostava de vos perguntar, por um lado, o que é que têm sido os resultados, que tipo de métricas é que aplicam, portanto, de que maneira fazem esta auditoria. Por outro lado, perguntar-vos de que maneira é que a faturação que conseguem obter de que forma é investida. Portanto, eu percebi que vocês têm em média 23 mil euros de faturação a júniores de empresas individualmente, mais de 500 mil, se percebi bem, nas várias, globalmente. Portanto, queria perceber em concreto que tipo de iniciativas fazem. Sei que investem em formação, mas gostaria que nos dessem alguns exemplos. Depois, relativamente ao estatuto jurídico próprio, que é uma das, se calhar, das principais propostas e pedidos que vocês aqui nos endereçam, eu gostava de perceber, no fundo, o que é que vocês pretendem em concreto. Portanto, o estatuto jurídico que vocês procuram é mais no sentido de atribuir aos vossos dirigentes o estatuto de dirigente associativo com as regalias associadas, os direitos associados, por uma questão de gestão de exames, de faltas e tudo mais, mas para os membros da direção, ou aquilo que vocês pretendem era mesmo um estatuto aplicado a todos os colaboradores das juniores empresas e se é mais próximo do trabalhador estudante. Também aproveito para vos perguntar se vocês têm alguma proposta já redigida ou pensada neste sentido, para percebermos em concreto o que é que vocês precisavam. Depois perguntar-vos ainda sobre isto, se em auscultação com as universidades, se já procuraram perceber qual é que seria a sensibilidade das instituições de ensino superior para incluírem isto, por exemplo, nos seus próprios regulamentos universitários e qual é que é a posição que as instituições têm tido relativamente a este tema. E depois também perguntar-vos como é que vocês asseguram que a atribuição deste estatuto é justo, ou seja, se os vossos colaboradores efetivamente prestam um número de horas de trabalho semanal e como é que atestam esta prestação de número de horas semanal para que, no fundo, esta aplicação do estatuto faça sentido. E depois, fazermos também uma pergunta relativamente àquilo que é o vosso plano de expansão. Portanto, eu percebi, já têm 25 no país todo, mas perceber onde é que vocês identificam que são os maiores desafios. Há zonas regionais em que há uma dificuldade maior de criar uma júnior empresa e a dificuldade é em que medida? É na criação na própria instituição de ensino superior ou é no alcançar de empresas que estejam disponíveis para trabalhar com esta júnior empresa? Pergunto, em particular, nas instituições de superior no interior. Notam uma diferença? É mais difícil? Quais é que são os desafios? E depois, fazer-vos também uma última pergunta relativamente relativamente ao percurso dos vossos alumni, ou seja, no fundo, gostava que partilhassem connosco se sentem que o trabalho que desenvolvem com as empresas que contratam, que imagino que vos ajuda a criar essa ponte com o mercado de trabalho e que é o desejável que se consiga fazer, mas no fundo perceber se os vossos alumni de facto têm mantido contacto com as junior empresas, se sentem esta sinergia. Obrigada e mais uma vez, muitos parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido, fazem um trabalho assinalável e importante. Muito obrigado, Sra. Deputada. Deixe-me informar-vos que, no final das intervenções dos vários grupos parlamentares, vocês terão 10 minutos para dar as respostas. E passo agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos, Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e cumprimentar, naturalmente, a Júnior Enterprise de Portugal e agradecer-vos terem vindo. Nós já estivemos juntos
a vossa organização e o grupo parlamentar do PS a semana passada, e já tivemos a oportunidade de trocar várias destas impressões, e esta é uma relação já antiga que temos de trabalho desde a legislatura anterior, mas cabe-nos aqui também reconhecer e agradecer pela vossa persistência, porque desde logo o trabalho que vocês fazem é muito importante. Em economia, na ciência económica, o learning by doing é reconhecido como o principal método através do qual os países se especializam em indústrias de maior valor acrescentado. O nosso país, felizmente, nos últimos anos tem conseguido crescer 10 vezes mais do que crescia antes, tem conseguido com isso pagar melhor às pessoas, aos jovens também. É preciso que isso seja acelerado, é preciso que nós nos foquemos em conseguir nos especializar ainda mais nos setores de elevado valor acrescentado, de elevado conhecimento, e a única maneira de conseguirmos fazer isso é nós conseguirmos learning by doing e conseguirmos potenciar, seja a colocação dos nossos jovens em processos de recrutamento altamente competitivos, seja a criação de competências específicas de empreendedorismo, que consigam, por outro lado, não só ter um impacto nos jovens, mas ter um impacto no tecido económico, que tantas vezes está deslaçado do setor académico, está tantas vezes deslaçado daquilo que é investigação e desenvolvimento, e que nós precisamos que a indústria se atualize, que consiga estar mais próxima daquela que é as fronteiras tecnológicas de hoje, e com isso poder ser mais competitiva e com isso poder pagar melhor à nossa geração. E, portanto, o Learning by Doing que vocês fazem, as competências de participação em recrutamento, em projetos de consultoria, em fazer a ligação ao mundo empresarial é absolutamente fundamental. E fazem-no em regime de voluntariado, o que é algo notável, é uma dimensão de economia social. E é justamente este misto de mundo empresarial com economia social que nos coloca um especial desafio, porque a legislação não preenche este vosso espaço. Vocês não são só uma associação juvenil, vocês são de facto uma empresa social, com fins sociais, ou várias, neste caso, que são federadas a nível nacional por vós. E é neste sentido que já na anterior legislatura, através da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto e em parceria com este grupo parlamentar, estavam muito avançados os trabalhos de preparação de um Estatuto de Jovem Empreendedor, que já existe em França e em outros países, e que nós estamos também nas fases finais de preparar para nesta legislatura podermos ter e podermos também partilhar antes de dar entrada convosco, no âmbito da relação que já temos vindo a criar, para podermos já recolher algum feedback se vai ou não vai ao encontro do que são as vossas expectativas. Porque, de facto, o reconhecimento pode ser importante para o alargamento tanto da base territorial como do número de jovens que aderem. Eu acho que é muito importante o facto que vocês realçaram e que evidenciamos, que é não só estarem presentes em todas as universidades do país já, mas estarem a alargar para os institutos politécnicos. Tem havido um caminho de valorização dos institutos politécnicos e, do ponto de vista daquilo que é o nosso sistema científico, ele insere-se muito mais em proximidade aos territórios das empresas, na aplicação do conhecimento. E, portanto, são estudantes que têm, à partida, uma vocação que poderá contribuir muito para a dimensão de ligação entre o mundo académico e o mundo empresarial que vocês preconizam. Mas, por outro lado, é evidente que um jovem, hoje em dia, tem uma enorme competição para ter atividades extracurriculares, estágios de verão, boas notas, e nós podemos dar uma valorização, nem que seja de poderem ter mais flexibilidade na marcação dos exames, nos acessos às épocas especiais, que faz todo o sentido que nós possamos reconhecer não só aos dirigentes da júnior empresa, mas também podermos fazê-lo aos colaboradores. E tal como já tínhamos partilhado, vamos ter que arranjar aqui uma dimensão de qualificação da júnior empresa, daí a importância das auditorias. Provavelmente temos uma dimensão de reconhecimento administrativo, de alguma maneira, pelo IPDJ, por uma outra entidade, que trabalhe em conjunto convosco como Federação Nacional para podermos adotar uma metodologia que permita dizermos as que são júnior empresas, as que são júnior iniciativas ainda não têm o estatuto suficientemente qualificado para poderem ser júnior empresas, e depois arranjamos uma metodologia para percebermos quem é que são os colaboradores que de facto
dão um contributo suficiente e quando é que ficam aquém de poderem ter esse estatuto. Mas da nossa parte, para terminar, a disponibilidade é total para fazermos aqui um híbrido entre o Estatuto do Trabalhador Estudante e o Estatuto do Dirigente Associativo para dar este reconhecimento que valorize o vosso trabalho. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Matos. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Daniel Teixeira, do Partido Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma honra cumprimentá-lo. Bom dia também aos colegas deputados e, mais uma vez, bem-vindos também a toda a delegação da Júnior de Empresas, ao Ricardo, ao Francisco. Também é um prazer estar convosco novamente e é um prazer receber-vos nesta casa. Em primeiro lugar, eu gostava de parabenizar-vos pelo trabalho que têm desenvolvido. Como há pouco falaram, vocês têm sido reconhecidos não apenas a nível nacional, mas também a nível internacional, e isso é motivo, ou deveria ser motivo de orgulho para todos nós. Temos sempre o hábito de encher os nossos lábios e reconhecer o valor da juventude portuguesa e o quão qualificada ela é, e de facto vocês são a prova viva disso mesmo. Então, os meus sinceros parabéns e votos de sucesso em tudo aquilo que fizerem. Em relação àquilo que aqui foi falado, eu próprio e por experiência pessoal já tive também o privilégio de poder colaborar com empresas júniores, tanto aqui em Portugal como inclusive também quando de uma experiência de Erasmus na Suécia que realizei. E reconheço o valor que tem, por várias razões. Em primeiro lugar, porque as júnior empresas elas acabam por ser muitas vezes ou funcionar como um próprio filtro, no sentido em que muitos jovens acabam por entrar em licenciaturas ou inclusive até em mestrados, por entenderem que têm uma determinada vocação e muitas vezes não as acompanham com experiências profissionais, e neste caso as júnior empresas acabam por ser uma ferramenta muito útil porque permitem a estes jovens terem, em muitos dos casos, as suas primeiras experiências, quer através de um projeto de consultoria, quer através de um outro qualquer projeto. E isso acaba sempre por ser bastante interessante e útil também, não apenas do ponto de vista académico, mas também naquilo que é a caminhada, ou o início da caminhada profissional. Em segundo lugar, porque estabelece uma ponte muito importante, é a ponte entre o ensino e o mercado profissional, ponte essa que muitas vezes não tem sustentação, não acaba por funcionar da forma que deveria, e vocês acabam por ser, de facto, uma opção extraordinária nesse mesmo sentido. No entanto, eu gostava de aproveitar e deixar-vos também duas questões, ouvir-vos novamente no caso. Eu acho que nós não podemos de todo ignorar o elefante da sala. Por vezes parece-nos que a imagem que é criada no nosso país, e principalmente dos desafios que a juventude enfrenta, acaba por ser de um paraíso, e de facto nós não vivemos um paraíso de todo. Isso muito em conta, e por conta também de governos socialistas que nos levaram até ao estado atual, mas também parece-me, e inclusive a recente discussão do Orçamento de Estado tem deixado isso muito claro, por inércia também do próprio PSD, da própria AD, que tem dificuldade muitas vezes em desvincular-se destes vícios socialistas e em sair do próprio muro. No entanto, uma das propostas e um desejo que vocês vinculam no vosso documento é a isenção de IVA e do próprio IRC para júnior empresas. A pergunta que eu vos deixo é qual é que vocês acreditam que seria o impacto desta mesma medida e principalmente também no futuro profissional dos jovens que colaboram com as júnior empresas. E em segundo lugar, dizer o seguinte: os jovens continuam a emigrar, nós temos 1/3 da juventude portuguesa fora do país, e isso acontece porque muitos acabam por não encontrar a esperança num futuro próspero nesta mesma nação, e a questão que eu vos deixo é muito simples e muito clara. Existe uma ponte, de facto, entre as júnior empresas e o próprio mercado profissional. No entanto, que alterações, que modificações ou que iniciativas vocês sugeriam que pudesse fortalecer esta mesma ponte? Da nossa parte, e como já falámos na nossa reunião também na semana passada, podem sempre contar com o nosso apoio. Nós defendemos, sim, que a juventude possa recuperar a esperança, mas, acima de tudo, que possa encontrar no país uma nação livre, próspera e forte. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Ricardo Rodrigues, para iniciar. Muito obrigado, Presidente. Caros deputados, agradecer as perguntas e o interesse demonstrado. São várias, vamos dividir entre os 4, de acordo também com as nossas áreas. Como sabe,
pelas perguntas também do PST que se enquadram mais com a minha área. Sobre os projetos pro bono, os projetos sociais, há muitas junior empresas que acabam por prestar projetos pro bono, ou seja, sem qualquer valor inerente para a empresa cliente. E sim, há imensos projetos, e depois até existe um prémio da junior empresa mais socialmente responsável que fomenta esta área. Depois, quanto ao estatuto, como o Sr. Deputado Miguel Costa Matos também referiu, é preciso, e no nosso entender, anexamos isso também no documento previamente, antes de entrar em contacto, tem de haver algum método de fiscalização, não pode ser apenas a Federação a decidir quais é que são as junior empresas e quem é que são os junior empresários com estatuto. Estamos abertos a pensar nos membros efetivos. Por exemplo, quando os membros entram no recrutamento, passam por um período de trainees, geralmente 3 meses, 4 meses, e só após isso é que são então efetivos e pronto. A questão do estatuto seria um mix então entre o estatuto de dirigente associativo, trabalhador estudante, é esta questão de às vezes temos reuniões que coincidem com aulas, eventos que coincidem com aulas, com testes, se calhar também ficou lá no documento. Existem eventos europeus e também mundiais que às vezes são de 4 dias e às vezes há ali uma aula que os junior empresários conseguem compensar com um estudo, mas fica lá a falta e pronto. Depois, quanto à expansão para os politécnicos, de facto, nós somos 25 junior empresas, apenas 4 de institutos politécnicos, temos já contacto com o CISP e marcaremos reunião em breve com a Sra. Presidente, que também já demonstrou esse interesse. Já era para ter acontecido na semana passada, mas aconteceu um imprevisto, então sim, será uma abordagem que teríamos para crescer nos politécnicos. Sobre os alunos, existe se calhar 2 eixos, a envolvência dos alunos com as junior empresas, ou seja, com cada junior empresa, e essas sim costumam dinamizar programas de formação para os membros atuais, envolvê-los às vezes na supervisão de projetos. Os projetos em si são supervisionados ou por professores, ou por alunos, ou por ambos, o que enriquece um bocadinho o trabalho que é prestado, e existe essa dinamização. A segunda será depois enquanto federação. A federação tenta, e lá está, nós organizamos-nos por pelouros, é um dos meus. Estamos a pensar em algumas dinâmicas com os alunos, como programas de mentoria para as junior empresas em termos de projetos, em termos de setores de atuação, com guidelines e dicas de quais é que devem ser as melhores práticas, melhores áreas de exploração de projetos, e temos presenças em eventos, mesas redondas e tudo mais. E penso que... tinha uma pergunta que depois do resto serão os meus colegas a responder. Uma pergunta do Chega, a última. Ou seja, a pergunta foi um bocadinho direcionada qual é uma melhor método de ponte entre a junior, ou seja, o mercado de trabalho e a universidade. Eu acho que as junior empresas, por si só, já são essa melhor ponte, porque não há melhor experiência do que aquela que já os coloca a fazer o que vão fazer a seguir. Portanto, temos programas de estágio, temos programas de formação, presenças em universidades. As junior empresas são, sem dúvida, se calhar a melhor experiência, porque são geridas por estudantes, mas têm todos os métodos internos de uma empresa, e lá está, são, no meu ver, a melhor ligação. Pronto, e agora passava a palavra ao Francisco. Tem a palavra. Francisco, Presidente da GE Portugal. Respondendo primeiro à questão da auditoria, o que eu começava por dizer é que nós vivemos em vários tipos de auditorias. As primeiras estão viradas para a questão de passagem de uma junior iniciativa a uma junior empresa, ou seja, permitir que elas tenham o crescimento necessário e depois, ao terem esse crescimento e já apresentarem um nível obviamente ideal, obtêm o estatuto de junior empresa, e depois temos as auditorias de permanência feitas anualmente com um conjunto de objetivos gerais que as junior empresas são obrigadas a cumprir, e ao cumprirem esses objetivos gerais têm manutenção no estatuto. Nós consideramos que estes objetivos são
uma questão de mínimos olímpicos para manter o estatuto de júnior empresa. Falamos das diversas áreas, desde comunicação, financeiro, projetos, todo tipo de áreas de uma empresa normal. Depois, também tem outra vertente, que é a parte dos objetivos específicos, estão mais virados para o crescimento das júnior empresas, ou seja, definimos um conjunto de objetivos específicos em conjunto com a júnior empresa e depois esses objetivos específicos são avaliados e a júnior empresa tem como principal objetivo cumpri-los e depois apresenta uma trajetória de crescimento porque tem a ver com os planos estratégicos que são definidos. Pronto. Referi também que a importância do estatuto e do que nós estamos aqui a fazer é super importante, porque se em França estamos a falar que já existem mais de 200 júnior empresas, faturam mais do que 16 milhões de euros por ano, ou seja, em um enquadramento legal deles está muito mais avançado e nesse ponto é por isso a necessidade disto. Nós atualmente temos macroindicadores melhores que países como a Alemanha, a Noruega, a Suíça, a Bélgica, a Suécia ou o Reino Unido, em termos de júnior empresa, ou seja, a nossa federação e as nossas júnior empresas são mais envolvidas que elas e queremos continuar esse caminho. Estamos a ganhar diversos prémios a nível europeu e isso mostra o impacto que temos tido e o impacto dos projetos inovadores que as nossas júnior empresas têm em diversas áreas, desde a saúde ao desporto, a causas sociais, todo o tipo de áreas. As júnior empresas estão ligadas e estão presentes em 3 instituições de ensino superior, pronto, esse tipo de coisas. Referi que, e daí que nasce a necessidade legal deste enquadramento para conseguirmos competir com países como a Itália ou a França e, efetivamente, posicionarmos nos melhores da Europa neste campo, ok? Pronto, Lourenço, agora gostava de passar a palavra ao Lourenço, que vai falar um bocadinho do nosso programa de expansão. Sim. Por favor, tem a palavra. Por favor. Obrigado. Sim, para responder um bocadinho à pergunta colocada, portanto, em relação ao nosso programa de expansão e como é que nós... como é que funciona aqui a nossa expansão para outras universidades e institutos politécnicos. Portanto, o nosso programa de expansão está dividido em 2 partes, portanto, inicialmente, ou seja, poderá ser uma aproximação mais ativa ou passiva. Numa vertente mais ativa, portanto, nós ativamente contactamos universidades e institutos politécnicos que não tenham presença de junior iniciativas de junior empresas para chegar a mais alunos, portanto, não só as faculdades em si, como também associações de estudantes e tudo mais, portanto, que envolvam essas faculdades, tentar aproximar-nos ao máximo. De facto, tem sido uma dificuldade, como tinham referido, e principalmente no interior, portanto, chegarmos a essas universidades por muito falta de resposta, às vezes também falta de interesse, mas, ao mesmo tempo, sinto que, por exemplo, nos últimos meses, enquanto nós tomamos posse e eu estou responsável por expansão, já também, ao mesmo tempo, tenho recebido imensos contactos de alunos interessados em criar junior empresas e, portanto, que preenchem o nosso formulário no website e, portanto, ao mesmo tempo, sinto que também estamos a chegar a todos mesmo sem uma procura ativa. Portanto, também temos esta vertente passiva e, portanto, recebemos então contactos de jovens a querer criar novas junior empresas. Depois disto, portanto, há todo um processo antes de se tornar uma junior iniciativa, mas a GE Portugal tem um programa de crescimento estruturado e com metodologias necessárias para qualquer grupo de estudantes que tenha uma ideia, nós ajudamos a desenvolvê-la, desde criar o nome, desde criar os primeiros processos, então desenvolverem-se a todos os níveis dos nossos indicadores de desenvolvimento que nós estamos definidos. E, portanto, depois, como o Francisco também explicou, depois isto pode ser um processo de meses, anos, dependendo, lá está, do que é que os alunos e desse grupo de jovens está a trabalhar e da maneira como eles estão a trabalhar e o esforço que estão a colocar no desenvolvimento da sua junior iniciativa. Nós acompanhamos-los mensalmente e definimos objetivos todos os meses para eles irem desenvolvendo e depois, quando acham que já estão numa fase, já estão maturados o suficiente, já estão numa fase ou seja, suficiente, são auditados nesses requisitos gerais e nos objetivos e nos nossos indicadores de desenvolvimento geral e então, depois, a partir daí, podem então obter o seu estatuto. Obrigado. Muito obrigado. E passo a palavra ao André, se faz favor, para terminar. Caros deputados, agradecer desde já também as questões. André Grilo, tesoureiro da GE Portugal. Em relação a 2 questões em específico, colocadas primeiro pelo PSD em relação aos gastos com as juniores empresas com o seu rendimento e em relação também à questão do Chega, em relação à isenção de IVA e de IRC. Em relação à questão do PSD, quais é que são os gastos que as juniores empresas têm, neste caso, depois de terem o seu rendimento, vai muito ao encontro de tudo o que seja regalias para os seus membros, desde organização de eventos, em que, neste caso, o movimento todo se junta para trocar, neste caso, conhecimentos e fazerem momentos de networking, ou seja, organização de eventos abertos ao resto da população. Portanto, vai muito nesse sentido e para a capacitação dos mesmos em termos de formações e junto das empresas. Em relação à pergunta do Chega, em relação à isenção de IVA e IRC,
Existem alguns casos na lei que estão bastante dúbios, ou seja, falam de organizações sem fins lucrativos, mas sendo que as juniores empresas enquadram-se nesse tema, mas também prestam serviço, existem alguns casos mais dúbios, mas essa isenção seria exatamente para aumentar aqui os gastos, aumentar aquilo que seria o investimento que estas juniores empresas depois fariam nos seus membros para os capacitar da melhor forma depois para o mercado de trabalho. Obrigado. Muito obrigado. Portanto, damos assim por terminada esta audição. Agradeço a vossa presença e desejo as maiores felicidades. Muito obrigado. Quanto a nós, a reunião da 12ª Comissão está terminada. Muito obrigado.